Fala, mestre, como é que você tá? Estou aqui! Ê! Bom, Maravilha, maravilha. Tudo bem com você? tudo bem e você? E como é que tá, menino? Tá Lambendo da cria ainda? ótima. Graças a Deus tá linda. Tá acabando de comer umas, mas já tá comendo frutinhas. Olha só como o tempo Ah, passa. legal. E eu tô cada dia mais maravilhado, muito feliz com o que está É a tua acontecendo. primeira filha mulher, Péricles? É, é. Eu tenho só o Lucas Morato, que é o mais velho, e agora ela, Maria Helena. O Lucas já tem É. seus 27 anos e agora a Maria Helena com 5 meses e crescendo, graças a Deus. E Lidiane tá bem também? Lidiane tá bem, tá tudo joinha, estamos na luta, graças a E Dona Deus. Célia, como é que tá? Tá bem também, sendo cuidada pelo meu irmão, né? Ela mora É. junto com o meu irmão mais novo, o caçula. E eles Aham. estão se cuidando, a gente vai se falando às vezes É. por Infelizmente a essa gente não porta pode, que né? nós temos, né? E aí a gente vai se falando. É. Mestre, você lançou agora um disco retrô. Nasceu de uma necessidade? Como é que foi? Olha, ele nasceu da necessidade e principalmente da vontade que nossos fãs tinham de ouvir algumas canções, mas num formato mais intimista. Então tem algumas delas que a gente não podia jamais deixar de fora do repertório. A gente começou com algumas, né? E o Dom de Sonhar é uma delas que não poderia ficar de fora. E é o primeiro título, o primeiro disco, né? O título do primeiro disco do Mumuzinho. E ele me Uhum. deixou muito feliz quando fez a releitura. E eu fiquei mais feliz ainda com o resultado que deu, né? Que a música fez com que as coisas para ele dessem certo, como deram e estão dando até hoje. Então é um carinho imenso, uma felicidade muito grande. Mas esse disco ele nasceu nesse tempo de pandemia, assim. Você foi fazendo as tuas lives, não? Foi durante as lives, né? E aí precisávamos terminar esse disco, fazer um disco assim. E tudo que a gente faz é realmente muito analisado, muito pensado. Eu acredito até que, de qualquer maneira, a gente faria esse disco, mas ele tem essa cara a mais porque as lives fizeram com que a gente olhasse com mais atenção para esse lado de algumas canções que não podem faltar. No Mensageiro do Amor, a gente tem um bloco de algumas canções que jamais serão esquecidas pela gente, pelo nosso trabalho, pela minha coisas da minha trajetória e automaticamente trajetória do Exalta Samba. Lá em 2013, eu também gravei um DVD nos mesmos moldes de um CD que a gente vai lançar daqui a pouco, que é um CD com todo o formato acústico de uma roda de samba, de fato. E gravamos algumas canções mais antigas que tem a ver com a minha trajetória, não só a coisa, né, do Exalta, mas uma homenagem a vários outros cantores e compositores. Mas o apelo é sempre esse. Então a gente sempre está pensando no amanhã, a cabeça da gente sempre está pensando no amanhã, mas quando surge num momento como esse, como a pandemia, a gente tem que fazer exatamente aquilo que a gente vem sempre fazendo, que é fazer um carinho a mais no coração do nosso fã, que merece muito. É. Agora, vem cá, o Mensageiro do Amor é um projeto ambicioso, né? Porque você dividiu em duas partes, né? Foi gravado em Salvador, não é isso? Foi. E acabou sendo parado ali na metade, né? Você vai retomar, o que você vai fazer? Olha, nessa época de que tudo é diferente, é normal, eu acredito que ele cumpriu o seu dever. É, Foi um DVD maravilhoso, deu tudo certinho, atingimos do jeito que tinha que ser atingido com a atenção, né, da galera, com as canções. Deu tudo muito certo. Recentemente a canção a tocar, principalmente no norte e nordeste do Brasil, Foi Inevitável, uma música que eu adoro, do Rodrigo Oliveira, muito boa. E eu creio muito que devido até à pressa, né, hoje em dia maior
dos streams, das plataformas digitais, tem certas coisas que elas têm seu prazo de validade, às vezes até encurtado comparado a outros anos. Mas eu realmente estou muito feliz com esse trabalho e daqui a pouquinho a gente vai soltar mais um trabalhinho novo, além desse Pericão Retrô, que eu sei que a galera vai gostar. Você tá já pensando em outro disco, então? Ele está quase pronto. Está quase pronto. A gente voltou do estúdio. Não dá para parar. Não podemos. São Paulo não pode parar. E aí a gente está sempre. Como assim? A nossa cabeça é essa, pensando no amanhã, no dia de amanhã, na melhor maneira de fazer nosso trabalho, fazer com que alcance maiores corações, os mais longínquos. É isso que a gente busca. No Mensageiro do Amor você gravou Ebony and Ivory, né, do Paul McCartney e Stevie Wonder. Por quê? O que essa canção traz para você? Caramba, eu não imaginava, lógico que a gente às vezes não imagina, mas essa canção, ela é muito atual, né? Sim. Foi uma sugestão, o tema da canção é um tema atual, mas nós incluímos ela no trabalho porque foi como um desafio. O Lázaro Ramos, que foi o diretor do show, e chama-se Mensageiro do Amor, porque ele ia se chamar em sua direção, mas ele teve um problema com essa canção, a gente mudou e aí acrescentamos mais algumas canções mais novas e aí ficou o Mensageiro do Amor, que eu acho que tem tudo a ver. Sim. E aí ele tinha me lançado um desafio, porque ele me ouviu cantar em algum vídeo, se eu não me engano, fora as coisas que eu fazia no Esquenta, na Globo, que era um barato, sempre que tinha alguma canção americana ou espanhola, eu ia lá e cantava. Não que eu seja esse exímio dominador, né, do inglês ou do espanhol, qualquer outra língua, mas na hora me era lançado o desafio, eu ia, com fé e coragem. E aí, quando a gente gravou em 2015, nós gravamos o Feito para Durar, toda a construção do show ela tem esse apelo mais muito próximo do Rhythm and Blues, que é uma coisa que eu gosto e imprimo Sim. muito na minha maneira de cantar. E aí o Isaías falou, cara, por que você não canta uma música em inglês no show? Aí eu olhei para ele e falei, por que eu não canto uma música em inglês no show? E aí, pensamos e aí chegamos à conclusão de colocar I Believe I Can Fly no seguinte molde. A primeira vez do Kelly, a primeira vez da música, eu peguei uma versão em português feita pelo Só Pra Contrariar. Uhum. E a segunda vez da música em inglês. Então, isso deu muito certo, foi um grande sucesso. O Lázaro Ramos, que foi o diretor do show, viu isso e falou, no show você vai cantar uma música em inglês para mim e vai cantar uma em espanhol para mim. Eu falei, ixi, é um desafio. E aí, no show, a gente cantou, ele queria uma outra música do Stevie Wonder, tinha que ser do Stevie Wonder. Eu falei, tá ótimo, para mim é um delírio, eu sou muito fã, gosto muito da obra dele. E aí, cantamos, colocamos essa música, mais Isn't She Lovely, que é um barato e tem tudo a ver também com esse momento, de um pai cantando para sua filha. Uhum. E Havana, e uma música em espanhol, quando eu pensei, poxa, a Havana da Camila Cabello tem todo o apelo latino, embora a música seja em inglês. Aí eu fiz uma junção, um mashup de Oye Como Va com Havana da Camila Cabello, e isso entrou no show e deu muito certo. Então cumpri o desafio e cantamos essa música que logo no começo ela lança uma discussão e eu fiquei muito tocado com os exemplos que a gente acabou vendo depois, até agora, recentemente, o assassinato
do George Floyd, que isso fez uma explosão no mundo, né, com uma questão do preconceito racial, do racismo, que eu particularmente já disse em outras entrevistas, acho uma ignorância, acho uma covardia. Sim. E acho que só através do respeito e da educação a gente pode mudar esse panorama. E mais, a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. E ela já deu o depoimento dela também, né? Exatamente. Né? Ah lá, a Maria falando ali. Concorda com tudo. E chegamos à conclusão de que essa música tinha que estar no show pelo tema abordado, né? Que é o preconceito racial. As teclas do piano são brancas e pretas e convivem em harmonia. E é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Sim. Sabe o que me lembra? Porque, assim, as pessoas estranham, né? Quando falam que eu cantei uma do Stevie Wonder, cantei uma de Santana, cantei o samba. Mas eu lembro que quando eu ia nas quadras de escola de samba para trabalhar, assim, no Camisa ou no Rosas de Ouro, você tinha essa mistura, né? Você tem o samba, mas você tem uma hora que começa a tocar Ray Charles, depois tem uma hora que começa a tocar um rock mais balançado e tal. Como é que era? Você ia muito para esses bailes, não? Eu fui bastante para esses bailes. Esses bailes me ensinaram principalmente a entender melhor sobre música, né? Eu ouvia muita música dentro de casa, mas os bailes ensinaram muita coisa pra gente. Tinha alguns artistas que eu só ouvia nos bailes, né? Nos bailes é que eu aprendi sobre Roger Troutman, sobre Earth, Wind and Fire, sobre Michael Jackson e aí tudo mais. Né? O próprio Ray Charles, né? E que tem uma versão de um tema instrumental do Ray Charles que toca nas festas até hoje, que é o Ray Charles 45, que nada mais é do que um próprio tema dele tocado em rotação 45. Depois de anos que eu fui descobrir. Né? É incrível isso. Barato, né? Mas os bailes ensinaram muito pra gente. Entender melhor a cultura, o som do Carlos da Fé, do Tim Maia, né? Do Paulo Diniz. Sim. Né? São músicas que tocam aí todo final de semana. Hoje em dia nós não temos mais tantos bailes, mas tocam nas rádios as músicas e tocam no coração de quem curtiu esses bailes, né? Você ia em baile de escola de samba ou ia naqueles específicos lá, tipo Chic Show, Black Magic, como é que era? Olha, eu ia muito no Chic Show, no Clube da Cidade, depois eu ia no Somebody Love, e aí aqui no ABC, eu ainda sou Mone Santo André, a gente ia no Cascatas Discos. E na Sunshine também, né? Então, eu sei que eu toquei no coração de muita gente que está me vendo e que curtiu esses bailes também, né? Cascatas Discos, que fica ali no Parque das Nações. Eu tenho ótimas recordações de sair do baile, eu, minha mãe, meus irmãos e vários amigos. Todo mundo depois do baile ia a pé para casa, que não era tão longe. Era questão de 1 hora andando, mas era prazeroso a gente fazer essa caminhada e deixava um na casa, outro na casa. Eu lembro com muito carinho de tudo isso que eu vivi na minha adolescência. Era um tempo mais romântico também, né? Era um tempo mais romântico e eu acho que hoje a pandemia trouxe essa nostalgia da gente relembrar dessa época onde a gente tinha tempo, aproveitava melhor o tempo, né? E como a correria do dia a dia fez com que isso se perdesse. Eu só trago boas recordações dessa época e ouvir essas canções fazem com que eu me lembre de tudo que eu vivi. Agora, você estava falando do Lázaro Ramos, como é que foi ser dirigido pelo Lázaro Ramos? Olha, foi uma experiência linda, eu posso dizer isso. Eu sou grato, muito grato a ele. Eu até então não tinha sido dirigido, a gente sempre acabou se virando. Antes do Lázaro Ramos, a primeira chance que eu tive de ser dirigido foi pelo falecido Franco Scornavacchia, uma época que nós fomos empresariados por ele, né? Que era o cara do samba rock, né? Andam dizendo por aí que o samba vai acabar. Esse Franco,
que eu Ele é sempre bom. fui fã, vendo ele cantando no Globo de Ouro, de jaquetinha, bigodão, cabelo escorrido. Sim. E depois de um tempo a gente foi estar com ele. E ele era empresário na época do Zezé de Camargo e Luciano e dos filhos dele, do KLB. E aí surgiu a chance da gente trabalhar com ele e foi um tremendo aprendizado que eu guardo no coração. Tudo que o posicionamento de palco que nós temos hoje, eu aprendi com o Franco. Ele falou: olha, o palco é o seu lugar, você tem que aprender a andar de frente, de costas, sempre olhando para o público, se posicionando. Ele ensinou tudo, tudo para nós. Depois, com o Lázaro Ramos, eu tive um aprimoramento dessa visão, de fato. Ele me ajudou muito, muito. O nosso show hoje, ele é mais interativo, ele é dançante, é uma experiência que eu trago junto, desde que eu participei da Dança dos Famosos, com a minha professora Luísa Módulo, que até hoje me auxilia. E quando eu penso em alguém para coreografar alguma coisa, eu penso nela e o resultado é ótimo, como muita gente pôde conferir nos shows. Ela criou para nós coreografias muito simples, mas que faz com que todo mundo venha dançar. Então, é muito bom. E é isso. Ser dirigido foi isso. Foi uma experiência que eu não esqueço mais. Uhum. Ontem eu estava com o Arthur Fitzgibbon, da OneRPM, né, que é por onde você está lançando os seus trabalhos, e ele falou que você é um dos artistas que melhor souberam entender essa mudança de jogo, digamos assim, da indústria. Assim. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de você assimilar, que o CD, né, que o CD hoje não é tão mais importante, você tem que ter um repertório bom ali para estar na playlist. Como é que foi isso? Não foi fácil, porque como todas as mudanças que aconteceram, quando nós elas pegam a gente de surpresa. Quando a gente lançou em 92 o primeiro LP, a gente estava pegando o final do disco de vinil. Sim. Né? E aí a gente tinha o disco de vinil, muita gente não dava atenção para o CD, né? A fita cassete já tinha sido esquecida, e aí aconteceu toda essa mudança que a gente já teve que se adaptar. Outra mudança brusca que aconteceu foi a ascensão do CD. E aí o disco de vinil e o cassete deixaram de ser a realidade que voltaram a ser hoje. Então a gente procura estar sempre se adaptando a tudo que está acontecendo, mas com esse olhar no futuro. Vamos entender o que está acontecendo e que rumo a gente vai tomar. Né? Então, hoje, com os streamings, com as plataformas digitais, a gente chega mais rápido no nosso fã. Hoje em dia, quem não tem smartphone, tem um tablet, tem um computador, e a gente, assim, consegue chegar nessas pessoas. Os lançamentos tocam com muito mais rapidez e a quantidade de artistas que faz uso dessa ferramenta cresceu a cada dia mais. Hoje, cada um que tiver um smartphone ou um tablet tem um estúdio na mão. Pode gravar seu disco e pode lançar nesse mesmo lugar. Além de um estúdio que você tem na mão, você tem um canal de televisão na mão. Você tem o Instagram, você tem o YouTube. Então, foi atento a essas mudanças que a gente procura se adaptar da melhor forma. E é o que eu procuro fazer todo dia. Estou mais antenado do que nunca. E eu era muito avesso às mudanças, né, nas plataformas, em todo, né? Mas eu vejo que quanto mais você é arredio esse tipo de mudança, mais atrasado você fica. E o nosso público não merece esse atraso. A gente tem que estar pensando, continuar pensando no amanhã. Como é que você foi mudar? Qual foi a tua primeira atitude, assim? Criou a conta no Instagram? Foi a minha primeira mudança
foi ter uma conta no Twitter. Ah, é? Eu relutei, e eu via os caras me falando, né? Principalmente o Pinha Thiaguinho, bicho, você tem que ter uma conta no Twitter. Você tem que ter uma conta no Twitter. Eu, não, deixa isso pra lá, isso dá um trabalho danado. Não, deixa quieto, não. Eu relutei, mas não teve jeito. E hoje eu sou grato a principalmente essa ferramenta, onde eu tenho mais de 1 milhão de seguidores e falo muito proximamente com eles. No Instagram também, eu tenho 4 milhões. No nosso canal no YouTube são mais de 1 milhão de seguidores. E são essas portas que eu uso para me comunicar com as pessoas que gostam do nosso som. Todo dia surgindo uma nova tecnologia. O TikTok é uma porta legal que se abre. Agora tem o Reels no Instagram e a gente vai ver como procura se adaptar da melhor forma. E a gente, onde puder, a gente vai entrando. Você está no TikTok também? No TikTok eu tô também. Eu não me lembro como é que tá lá, mas eu tô lá também. Vambora! Quais são os cuidados que você tem na hora de postar, Périx? Principalmente no Instagram, porque né, tem os haters, tem os chatos, o que você evita de postar? Eu procuro ficar de olho e, principalmente no dia a dia, eu acredito que seja muito respeitado por respeitar muito as pessoas. Então, eu penso muito naquilo que eu vou postar. Eu posto algo da minha vida, a minha vida no dia a dia, e muito sobre meu trabalho. Então, eu não posso ter medo de pensar, né, nos temas. Claro, eu vou tomar sempre o maior cuidado de não ofender ninguém, para não abrir essa porta de ser ofendido por ninguém. Eu acho que isso é o principal, não ofender ninguém e passar sempre mensagens de otimismo. A mensagem que a gente acaba postando é uma mensagem de pô, a família ainda é o grande espaço que a gente tem como acolhimento, e seja qual for a sua família, honre sua família. É isso que eu procuro pregar no dia a dia. Então, a minha preocupação é essa, com aquilo que eu falo e com o respeito que eu tive e tenho das pessoas, para que essa corrente não quebre. Você tem uma grande história de sucesso. O Exalta Samba acabou, você se lançou em carreira solo, e sempre existe esse mito, né, de que o cara se lança em carreira solo, não vai tão bem, aí, sei lá, daqui a 2, 3 anos volta, né, a montar. Mas você prosseguiu a tua carreira solo, a tua carreira está indo super bem. Qual é o segredo, Périx? Olha, se é que tem um segredo, eu acho que é o mesmo que eu venho usando desde sempre. No Exalta Samba, tudo que eu sou e o que eu sei, eu aprendi lá. E lá, o nosso lema sempre foi esse também: tomar cuidado com os temas, a maneira com que se fala, tomar muito cuidado com tudo o que está ao nosso redor, porque a gente lida com gente, a gente lida com a emoção das pessoas. Isso é muito sério, não pode ser levado de qualquer maneira. Então, com essa preocupação, a gente sempre procurou chegar longe no coração das pessoas. Isso eu aprendi no Exalta Samba e trago para a minha carreira solo. Desde sempre. Eu já tenho, em abril eu completei 8 anos. Olha, já faz 8 anos que eu estou em carreira solo, e para mim é um número maravilhoso, né? Nesses 8 anos eu tenho números maravilhosos, e de 2 anos para cá eu tenho hoje a gestão na minha carreira. Eu hoje, junto com a minha equipe, procuro fazer a gestão da minha carreira, e tem sido uma decisão ótima, né? Eu estou muito feliz com esse momento mesmo, e devo esse crescimento
a todos que passaram, claro, pela minha vida, eu não seria ingrato de dizer que as outras experiências não deram certo, porque a prova é que eu estou aqui hoje. Uhum. E a partir de então eu quero continuar crescendo e fazendo com que o som chegue o mais longe possível e atinja a galera que está aí, principalmente também essa galera que está participando aqui. Eu estou vendo muita gente mandando beijo, mandando um alô. Eu já vou aproveitar e agradecer a todos e pedir desculpas se de repente a gente não conseguir responder diretamente para um que seja. Sim. Agora, esse fato de você tomar conta da tua carreira também, antigamente, delegava-se muito, né? Tinha essa coisa do o artista cria, mas ele não deixa para alguém que entende de negócios fazer isso. Né? Nesse teu ponto de você cuidar da carreira, como é que foi? Bom, como eu digo para muita gente que me pergunta e explico o seguinte: eu sabia o que eu não queria, né? Quando você sabe o que você não quer, você já tem metade do caminho realizado. E eu pensando nisso é que eu procurei reunir uma equipe muito boa, gente nos lugares certos. Eu não posso jamais, eu tenho muito a que agradecer a minha equipe. Mas esse foi o primeiro pensamento. Eu sei o que eu não quero e isso me fez pensar em seguir gerando hoje, tomando conta da minha carreira. Sim. Sabe o que eu acho mais legal também? É que você tem uma... Houve um tempo em que o samba ficou muito esculachado, assim, né? As pessoas tinham um comportamento meio errado, até uma vida pessoal conturbada e tal. E você tem uma posição de nobreza, né, em relação à tua vida, em relação à tua carreira, que eu acho que, penso eu, já vira um exemplo, né? Você acha que você sente que as pessoas se inspiram em você? Eu sinto sim, e as manifestações são as mais bonitas, né, ultimamente. E uma coisa que eu tenho conversado muito, e sempre conversei, principalmente com a minha esposa, é o seguinte: o que começa errado, termina errado. Né? Termina errado, não tem jeito. O respeito que hoje eu tenho das pessoas é porque lá no começo a gente procurou dar um passo correto, agir da melhor maneira, respeitando todo mundo. E isso fez com que a gente hoje esteja aqui podendo bater esse papo com você, que é conceituadíssimo. E eu não conseguiria jamais coisas como essa se eu se o meu exemplo não tivesse dado certo. Eu acredito nisso, acredito no nosso trabalho. E eu acredito que agindo dessa forma, respeitando todos os que estão ao meu redor, a gente chega longe. É respeito para ser respeitado. É isso que eu faço. O Arthur Fitzgibbon está falando que você é o orgulho da One RPM. Ei! Ô, Arthur, meu Deus, eles recentemente, a Angola, um beijo para Angola, um beijo para o México, né? E um beijo para todo mundo que está seguindo a gente. Marcelo Lombardo, um dos grandes instrumentistas e produtores desse país, está seguindo a gente aqui também, está vendo o bate-papo. Eu quero mandar um beijo para ele e dizer que eu agradeço muito pelo fato dele sempre acreditar também no nosso trabalho e estar sempre por perto, sempre que preciso. O que a gente estava falando? A gente estava falando do respeito e das pessoas que se inspiram em você, né? Recentemente me mostraram um trabalho de um rapaz que o timbre de voz dele lembra muito o meu. Isso me deixou extremamente feliz. Muito feliz. Além do timbre de voz ser muito parecido, o cuidado que ele tem com o trabalho dele fez com que, ao México, fez com que eu ficasse realmente muito tocado, muito emocionado.
isso se espalha. A gente vê hoje a rapaziada que está chegando agora no samba, chegando agora não, conseguindo chegar na grande mídia com o seu trabalho e lembrando do meu exemplo, isso vale mais do que ouro para mim, né? E são exemplos assim que eu quero para nós. Eu quero para não só para o pessoal do samba, mas que o meu exemplo, que a minha caminhada sirva de exemplo para outros tantos que estão buscando um, um, um espacinho, uma maneira de chegar, uma atenção. É Estão isso aí. falando aqui, estão falando que você é parecido com o angolano. Pô, A tem, gente né? está muito próximo, né? A gente, É. acho que Você, a maneira de ver a é, vida faz com que a gente esteja muito próximo. Um dia eu vou a Angola, se Deus quiser. é. Você quando começou, quem era o teu ídolo, Pérez? E sempre será o Arlindo Cruz. É, né? E sempre será o Arlindo Cruz, o Almir Neto, porque eu fui tocar banjo, né? Então, eu ia te falar isso, né? A princípio, meus grandes ídolos são esses caras. É o Almir Neto, é o Arlindo Cruz, é o Sombrinha, é um grande ídolo que eu tenho. A maneira que ele executa, que ele toca o cavaquinho e o conhecimento que ele tem de chorinho é uma enormidade. E as pessoas deveriam mesmo prestar atenção na obra desses caras, porque é uma grande escola. Tudo que eles fizeram musicalmente está aí para a gente seguir e levar à frente. É o que eu faço. Tem uma coisa que eu acho legal, e que você mantém, além do Cruz, o Sombrinha, todos eles são caras que tiveram uma grande preocupação com a letra, né? A qualidade da letra, não, e não só a qualidade da letra, mas ela ser cantada num português bem cantado, perfeito, para tirar um pouco até do preconceito que existia para o samba. Isso para você, por exemplo, foi de observar esses caras ou foi uma coisa tua também? Além do exemplo deles, eu procurar seguir, eu tenho outros grandes compositores da mesma época que eu e que têm um trabalho até melhor difundido do que eu. O próprio Prateado, o Carica, o Leandro Learte, o Salgadinho, o Juninho do Banjo, são compositores que também tiveram essa preocupação. Eles olharam o exemplo, né, do Sombrinha, do Arlindo Cruz, do Jorge Aragão, e falaram, e pensaram, pô, é por aí que a gente tem que seguir. Vamos, uma música, por exemplo, do Carica, do Prateado, que a gente canta todos os santos dias, todo dia, é Oiá. Oiá é uma oração, né? Eu acho que é uma letra extremamente democrática, ela torna-se atual porque todo santo dia a gente está rezando e pedindo para que Deus olhe por nós, né? E por falar em Oiá, a própria deusa Inhansã, do candomblé, ela tem esse apelo. E é uma letra escrita há muito mais de 20 anos. E a gente canta ela todo dia. Né? Só eu regravei 2 vezes, Reinaldo uma, Belo, e, junto com o Rael e tantos outros. Né? Então, a obra desses caras e o exemplo deles fez com que a gente buscasse seguir esse caminho. Algumas músicas que eu tenho com o Isaías Marcelo, que é nosso produtor, mostram isso. A gente pensou em seguir esse exemplo, falar de amor, quando for falar de amor, falar com uma letra e de uma maneira que todo mundo possa ouvir e entender. Isso fica, né? Fica para sempre aí. Uma coisa que eu acho legal também que o Exalta fez muito bem e é uma característica do samba de São Paulo, você sabe isso melhor do que eu, foi começar a absorver as influências da moderna música negra americana, né? Que era uma coisa, o samba do Rio sempre foi mais tradicional e o samba de São Paulo sempre foi mais dançante, né? Nesse sentido de soul, de R&B, na época falava-se muito no R&B, e foi o que trouxe uma coisa nova, né, para o samba, né? Eu queria que você me desse um pouco como é que isso foi entrando na receita do Exalta.
E você leva isso também, né? Eu levo muito, né? Uhum. No meu trabalho, na minha maneira de ver o samba, tem muito do Rhythm and Blues. Porque o samba, como o Rhythm and Blues, como a música caribenha e o funk, hoje em dia, são Sim. músicas que vêm da rua. Elas vêm de um apelo geral de fazer com que a sua voz seja ouvida. E aí a gente cresceu ouvindo a gente que veio dos bailes, olha os bailes aí de novo É, servindo como escola para nós. O que a gente ouvia nos bailes, a gente queria trazer para o palco. Quando a gente teve a chance de ir para o palco e deixar de ser a banda de apoio dos artistas que vieram do Rio, sim. principalmente, quando a gente passou para frente para ser os protagonistas, aí a gente teve a ideia de falar, não, vamos seguir o exemplo daquelas bandas que a gente gosta. O É. Negritude Júnior era uma cópia fiel do Earth, Wind and Fire. É. O Arte Popular viu tudo isso e trouxe para o seu trabalho da mesma forma. E a gente, no Exalta Samba, a maneira de cantar fazia com que a gente quisesse trazer à tona tudo aquilo que a gente aprendeu com justamente esses outros artistas, o Stevie Wonder, o Earth, Wind and Fire, o próprio Michael Jackson, o Gap Band, e aí vai. A lista é enorme. E depois esses mais para cá, o Boyz II Men, o Brian McKnight. A gente queria cantar igual a eles, porque Usher, né? Usher, vocês ouviram muito Usher também. Usher, muito Usher. O Thiaguinho ouviu muito Usher. E o Livre para Voar é conjunto com o Rodriguinho. E a obra deles tem muito da maneira do Usher fazer um som. E aí, Sim. essa receita vai se repetindo conforme os tempos vão passando. Aliás, o Davi Félix está perguntando o que você acha do Thiaguinho se aventurar pela composição. Eu acho ótimo, porque ele mostrou uma nova maneira de compor, de escrever, né, de falar de amor, inclusive, com uma pitadinha de veneno, que é uma coisa que eu particularmente tinha um certo receio e buscava maneiras de escrever. Ele era muito mais contundente, muito mais agudo. E com o Livre para Voar ele fez isso, né? Com Estrela ele fez isso, e com tantas outras canções que ele escreveu de novo. Depois disso, ele vem mostrando uma maneira. E isso, muita gente até reclamou que ele revolucionou o samba. E é uma verdade. Ele revolucionou a maneira de fazer, ele revolucionou principalmente a maneira do jovem do jovem negro de periferia se posicionar com Sim. muito mais altivez, de cabeça erguida, de bater no peito e falar, eu sou o cara, vem comigo, que a gente vai ser feliz. E aí a gente viu e vê até hoje essa rapaziada usando esse discurso, né? Quando a gente se encontrar, vai ser tudo tão perfeito, e aí vai. Ele é muito responsável por isso e sabe disso. Sim. Vem cá, você estava falando de acompanhar os artistas. Quem era o mais encardido? Assim? Quem era o mais exigente para vocês acompanharem? Assim? O Almir Neto e o Sombrinha, extremamente exigentes. E isso ajudou a gente, né? Eles usando, né, dessa exigência, fez com que a gente crescesse. Então, existem muitos artistas que penaram na mão dessa galera. Olha lá, o Rick Chester, esse é brabo, o Rick Chester, gosto muito desse cara. Muita gente que passou pelo crivo desses caras está aí até hoje. Eles serviram de escola para todos nós e é uma realidade. Quem passou pela mão deles hoje está aí fazendo carreira. Então, nós tivemos a honra, desde o Exalta Samba, desde antes do Exalta Samba, eu toquei um tempo num grupo chamado Geração Samba 7, do meu amigo Deolindo e do Xavier, que são grandes compositores, principalmente da Mocidade Alegre, ganharam vários sambas lá. Eles tinham esse grupo. E uma época que o Zezinho Frutuoso, que era o violonista desse grupo, foi morar em Presidente Prudente, onde ele conheceu o Thiaguinho. Olha como as coisas vão se juntando. Eu toquei nesse grupo e acompanhei a Jovelina
durante um bom tempo. Depois nós voltamos a nos encontrar, e aí no Exalta Samba ficamos 2 anos tocando com ela em São Paulo, no estado de São Paulo. Quando ela vinha para cá, a gente era a banda dela. E Como ela é que era a ensinou Jovelina? muito, muito, muito pra gente. Como é que era a Jovelina? Ela era perfeita, assim, maravilhosa. E o que eu posso dizer é que, assim, ela era muito, muito, muito clara no que ela queria, musicalmente falando. Ela era uma pessoa que, até aquela idade, ela, ela era vivia nos pagodes, mas não era o trabalho dela de fato. Ela era empregada, ela lavava roupa, trabalhava em casa de família e tudo. Mas aí o mundo descobriu, assim como foi descoberta a Clementina de Jesus, o mundo Sim. conheceu a Jovelina Pérola Negra, versadora, que desafiava todo mundo e ia lá e ganhava. Essa postura dela, para nós, foi primordial. Ela ensinou a gente a se portar melhor, a ser um artista melhor, a dizer o que a galera quer ouvir, o entreter de fato a galera. E assim, eu me lembro, e assim, quando ela dava bronca na galera que estava ao redor dela, era assim, com palavrões que eu nunca tinha ouvido na vida. É sério. E eu jamais poderia dizer os palavrões que ela dizia, mas era algo que eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, o que essa mulher está falando? E era Você conhece, demais, ela é demais, demais, você demais. conhece a história do Borderô, não? Conheço. Ninguém vai botar nada no meu bordeiro, não! Eu sou casado há 40 anos, meu marido nunca pediu meu borderô, não é Pô, você. onde já se viu? Não é você que vai querer pôr alguma coisa no meu bordeiro. Não, senhor, no meu bordeiro não. Vocês homenageiam ela. O teu retrô, você cita ela, né? Cito com o Sorriso Aberto, que é eu já fiz uma releitura dessa música em 2013. E no Exalta Samba, se eu não me engano, em 2000, 2001, eu fiz também uma homenagem a ela num samba que o Arlindo Cruz deu pra gente, que era assim, o samba dizia: preciso de amor, meu bem, eu sei que você também, a gente brigou demais, agora chegou a paz. E aí no final eu relembro aqueles cacos que ela fazia, né, na roda de samba, deixa comigo, deixa comigo. E aí tinha um samba que ela vinha com esse deixa comigo na hora do show, e num dado momento ela falava, essa eu não vou cantar não. E o povo ficava louco com ela. Ela sabia entreter de fato a galera e aprendeu na rua, né? E o que ela aprendeu, ela ensinou pra gente. Então eu jamais deixaria de prestar qualquer homenagem que fosse a ela, que merece muito. E tá aqui, ó, no nosso coração. Félix, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito você. Obrigado. Você é um Poder bater lorde. papo com você é o que eu falo. É muito bom poder bater papo com quem pensa como a gente. E mesmo que você não pensasse como eu, se a gente pudesse bater papo respeitosamente, como a gente sempre fez, quem está ao redor vai aprender de alguma forma. Então isso só faz com que a gente cresça. Né? E Você, que para mim, é um. aconteçam todas as vezes possíveis, porque é sempre muito bom. Você é um lorde, meu velho. Você para mim, assim, poucas figuras me representam tanto a nobreza de um ser humano como você. Que bom. Pô, feliz. E aí, tá se divertindo com a caixinha lá? Cara, eu liguei, eu fiquei louco com essa caixinha. Ela tá desligada ali agora, mas depois eu vou ligar. Para quem tá ouvindo a gente falar, o Sérgio Martins me indicou uma caixinha com a tecnologia Alexa. E eu pirei, eu
fui pesquisar sobre a Alexa e ela faz maravilhas. Se eu quiser a casa toda automatizada com o sistema Alexa, a gente pode ter. E é uma caixinha perfeita que a gente ganhou aqui da Amazon, né? A Amazon do Brasil. Aqui eu mais uma vez agradeço. E a você, agora eu posso agradecer de fato. E eu adorei, eu achei ela chique demais. Achei um barato. Dá pra dar um bailão ali, cara. Dá pra fazer com aquela caixa. Ela é, pô, uma sonzeira danada. Eu adorei. Tá ali, vou usá-la no momento oportuno. Né? Um presentaço. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Se cuida. Né? Beijo na menina. Um beijo na Lidiane. Um abraço, uma oração para sempre para dona Célia, que é uma pessoa muito especial. Obrigado para você também. Muito mais luz. Eu estou vendo atrás de você os CDs e os livros. Eu tenho um armário ali atrás. É que eu não consigo mais chegar lá porque eu enchi de um montão de coisas e eu não consigo nem chegar lá. Né? Mas o meu armário está mais ou menos assim. Livros e CDs que eu guardo como meu tesouro, e tá lá, a hora que eu puder, eu vou lá, pego um livrinho, pego um CD, ouço, reaprendo algumas coisas, e tá exatamente assim. Isso vale ouro, que as pessoas possam dar o devido valor à música e à leitura, porque é a base da nossa educação. Um abraço, Félix, muito obrigado. Um abraço, obrigado, valeu. Tchau.